Se você está atrás de ideias criativas, de coisas para fazer no seu imóvel, você não pode perder a entrevista que nós vamos fazer nesta semana e na próxima. Nós encontramos um verdadeiro MacGyver que faz coisas super criativas a partir de material reciclável e deixa o imóvel que ele, Anthony, e a esposa Diana vivem na cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina, belíssimo. Você não perde por esperar. A entrevista muito legal começa já já. E hoje nós temos o prazer de conversar com o Anthony Elias e com a Diana Machado, de Rio do Sul, em Santa Catarina, que vão contar para a gente um pouquinho do muito que eles fazem para decorar e deixar completamente diferente a casa em que eles vivem. Antes de mais nada, Diana e Anthony, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em ceder esse tempo para contar um pouquinho da história do imóvel de vocês para quem está assistindo o canal. E já queria colocar uma primeira questão, que é: quando surgiu essa ideia, essa vontade de dar essa cara diferenciada para o imóvel em que vocês vivem? De começo é por causa do espaço, a gente tinha muito espaço, a gente pensou, nossa, tem muita possibilidade, o difícil é encontrar o espaço certo para cada coisa, sabe? Mas a questão do espaço falou sempre mais alto. Falando de espaço, assim, para dar uma ideia para quem está assistindo o canal, vocês têm um sobrado num terreno, que tamanho mais ou menos tem esse terreno? 3.500 metros, mais ou menos. Puxa vida, é uma chácara, né? É quase. Aí vamos começar falando do lado de fora do imóvel, né? Uhum. Uma primeira coisa que chama atenção é essa lareira que vocês fizeram, que é uma lareira de chão, né? Que é muito comum em países europeus, mas que é pouco utilizada aqui no Brasil. Como é que surgiu essa ideia? Então, é que nós temos muitas árvores, daí cai muita lenha, nós temos que dar um jeito de se livrar daquilo ali também. Mas surgiu de algum vizinho que deu uma ideia, daí a gente pensou, nossa, que interessante, vamos construir uma também. E, inclusive as pedras que veio, foi fabricado, né? Veio de um vizinho que doou, ele não sabia o que fazer, que foi entregue errado na casa dele. Ele, cara, consegue se livrar dessas pedras para mim? Eu, pode deixar, já tenho a destinação certa. Aqui no sul é muito frio, né? Então a gente usa para se esquentar também. Ah, Acampamentos. com certeza, sem dúvida nenhuma. Vamos imaginar assim, qual mais ou menos é o diâmetro dessa lareira que vocês fizeram? Ela tem mais ou menos 1 metro, a parte interna dela. Ficou com mais ou menos 1 metro. E ela é muito profunda? Uns 50 centímetros, mais ou menos. Tá. E o que Não que fiz ela você muito. usou? Essas pedras aí que você falou são pedras brutas mesmo, pedras de obra, né? Só que maiores. Isso. E E daí aí foi o que que usado. dá liga nelas? Como é que você distribuiu isso? Eu fiz uma massa com cimento e um pó refratário, que é usado para selar lareira, esse tipo de coisa, que ele ajuda por causa do calor, né? Se fazer com cimento puro, ela pode trincar, né? E assim retém Legal, mais o calor legal. e fica. E aí, conforme você fez essa massa, você já foi incorporando as pedras nela. Isso, mas primeiro eu montei ela sem massa nenhuma. Daí eu botei muito fogo para ver, até a resistência térmica das pedras, né? Ver até onde aguentava. Daí não aconteceu nada, deu. Então passou no teste. Aí você cimentou. E mais ou Isso. menos qual é a grossura que você deixou essa massa? É a grossura das pedras, é isso? É mais ou menos uns 3 centímetros. Mais ou Ok, menos. ok. Mais ou menos. E depois que você fez essa base, você ainda colocou pedras por cima? Ao redor, daí eu botei, né? Por causa das fagulhas da brasa, né? Eventualmente a gente bota muita lenha.
Eu vejo. Tem uma imagem que você cedeu para gente com o seu filho ali, que é uma coisa fora de série. Ficou muito bonita mesmo. Obrigado. Mas aí, continuando, você fez mais algumas coisas nessa área externa desse terreno de vocês. Uma delas foi a fonte. Como é que surgiu essa ideia da fonte? É que a gente bota bastante pão, coisa assim, para os passarinhos virem aqui na frente de casa, que eventualmente sobra, sabe? E, e daí a gente pensou, nossa, os passarinhos, de onde que eles tiram água para eles tomar, né? Daí surgiu a ideia de fazer uma fonte e deu super certo, sabe? Eles vão ali, eles tomam banho, eles tomam água e sempre, sempre, sempre tem muito passarinho ali. Eu fiz uma armação de metal e daí, não, primeiro eu cavei o chão em forma circular, eu fiz uma armação de metal e daí eu vim com o cimento, fazendo a base dele retinha. Depois eu vim com um tijolo maciço e garrafa reutilizada, garrafa de bebida mesmo. Mas primeiro você fez, que eu vi que tem lá 3 pilares que você. Ah, sim, essa foi a primeira fonte que a gente fez. Isso, vamos falar dessa primeira fonte que você fez aí, que Isso. ela tem 3 pilares e uma bacia. Aham. Como é Essa que bacia esses a três gente fez, pilares, o que são? eram palanques de cerca, De concreto. de concreto. Foi o que eu imaginei, com a ponta curvada, Isso, né? exatamente. Ok. E aí você colocou, afundou no chão esses 3 pilares Isso, e construiu uma bacia de cimento, é isso? exatamente. Que aí você fez uma armação de arame, de De metal. metal. Isso. Aí depois que você fez, a gente está vendo as imagens aí, você não gostou muito do resultado, foi isso? Ela ficava muito funda, era difícil de limpar. Daí nós pensamos, vamos fazer uma baixinha, que pelo menos quando for quente, a gente pede para o nosso filho ir lá limpar, e daí já brinca na água, já se diverte. Faz duas coisas com uma só, sabe? Com certeza a segunda versão ficou bem mais interessante do que a primeira, né? Aham. Mas aí você teve uma sacada muito legal que você não simplesmente inutilizou aquela primeira fonte que você fez. Você acabou A utilizando gente aproveita. essa bacia, né? Como é que surgiu essa ideia de criar a tartaruga a partir da bacia? Logo depois que a gente botou ela no chão, eu olhei bem o formato, ele era mais ou menos oval. Eu pensei, isso é legal demais para a gente plantar flor dentro, fazer outra coisa. Eu pensei, vamos fazer uma tartaruga então. E deu certo. Me fala como é que você fez a bacia, é claro, virou o corpo principal da tartaruga. E o restante, Exato. como é que você fez? Ah, o restante eu fiz à mão mesmo. É tudo cimento, velho. Cimento puro. E a pintura, como é que você pintou? Com tinta esmalte? É tinta esmalte. É como a gente trabalha e faz bastante serviço manual, sempre acaba sobrando bastante resto de tinta. E tinha um monte de lata de tinta já com fundinho, coisinha que não dá para fazer um serviço maior, né? A gente utilizou todo esse restinho de tinta e acabamos fazendo o serviço, ficou ali daí. Muito legal, ficou muito bonito, viu, Anthony? De Obrigado, muito bom gosto. E aí, uma das obrigado. coisas que também dá para gente perceber é que vocês têm uma preocupação muito grande com a natureza, com a interação com a natureza, né? Eu acho que é nesse, Exatamente. nesse contexto que acabou surgindo a ideia das casinhas de passarinho, né? Isso. Como é que É que a você gente fez pensa assim, essas casinhas de passarinho? Você pegou madeira que você tinha aí no terreno? Ou você comprou essa, é madeira que veio de doação. Tudo madeira que a gente aproveita aqui é tudo madeira de doação. Praticamente a gente não compra madeira, sabe? Os vizinhos já sabem que é só chegar e trazer para você que você vai dar um jeito, né? É só chegar. E vem bastante gente oferecendo.
É Tudo a muito gente aproveita. difícil fazer essas casinhas para colocar nas árvores. Como é que você faz isso? Como é que você trabalha a madeira? Eu trabalho com uma maquita e com uma serra tico-tico para fazer os detalhes, essa parte mais curva, sabe? O que deu mais trabalho na construção delas foi a parte do telhado, que eu reaproveitei um tampo de uma pia de inox. Daí teve que ser recortado com uma lixadeira, bem certinho do tamanho ali. Essa foi a parte mais trabalhosa, mas a parte da madeira não foi tão custosa para fazer. Ok, ok. Mas aí você percebeu que só as casinhas não estavam dando conta do volume de passarinho que tinha, e aí você resolveu fazer um hotel para eles, é isso? Um hotel, isso mesmo. É Como é que diferente. surgiu essa ideia de fazer uma casona que você nomeou como um hotel para passarinhos? Eu achei interessante porque eu vi que ninguém aqui na região tem isso, sabe? Daí, como nós já temos um hotel para insetos, eu pensei, por que não fazer um de pássaros? Que tem muitas árvores aqui na frente de casa, e para mim, a minha concepção de passarinho bom é passarinho solto. E quanto mais eu puder trazer eles para perto de casa, para mim é excelente, não tem dinheiro que paga. Esse aqui é o Hotel dos Pássaros. Todos os quartos são divididos, do 1 até o 10. E aqui embaixo a gente fez uma parte de saguão para botar farelo de pão ou fubá para os passarinhos virem comer. Que tamanho tem esse hotel para passarinho? Só para quem está assistindo ter uma ideia. Tem, tem mais ou menos uns 70 centímetros, assim, a largura Ah, dele então ali. ele é comprido mesmo, né? Sim. Muito legal. E você só fez Como é que ele é por dentro? É só a estrutura externa, só, é isso? Ele tem as divisórias. Cada casinha tem a sua divisória com o teto e as paredes, né? Ah, então tem as suítes, tem os quartos para cada passarinho. Tem, tudo separado. É porque se vir espécies diferentes de passarinho, pode dar algum tipo de conflito, alguma coisa, fiz tudo separadinho. Ah, que legal, que legal. E me fala desse hotel para insetos. Como é que isso surgiu na cabeça de vocês? A gente sempre foi muito ligado em bichinho, inseto, passarinho, essas coisas. E a gente reparou que estava vindo bastante praga na nossa plantação, nas macieiras, nessas outras árvores. E daí a gente começou a perceber que eram insetos que eles tinham predadores naturais. E a gente fazendo esse hotel para insetos, veriam tipo, tem o pulgão ali que ele vai lá e ataca as folhas, ele come aquilo ali, daí, a joaninha é um predador natural. E, poxa, vamos reunir num hotel, tipo, para facilitar a vinda desse tipo de predador natural, sem usar algum tipo de agrotóxico, alguma coisa assim. E para nós está dando super certo. E é interessante ver que eventualmente aparece um besouro, uma joaninha, vai ali uma vespa, fazer ninho, se abrigar da chuva, é bem legal. A questão da abelha, que ajuda a polinizar. Mas, Anthony, isso surgiu da tua cabeça do nada, assim? Porque você há de convir comigo que é fora do convencional, né? A gente começa a pesquisar na internet e vê que realmente tem fundamento científico, sabe? Algumas coisas assim, daí a gente vai de trás. A internet para isso ajuda demais, né, Anthony? Nossa, é uma maravilha. Para quem quer fazer as coisas é muito bom. Que legal, que legal. E me conta uma outra coisa que você tem aí, além desse espaço para os pássaros e para os insetos. Você tem também uma preocupação com os seres não convencionais, né? Por exemplo, os gnomos, que têm um espaço garantido aí no teu terreno. Sim, Como é que surgiu nós essa fizemos a. ideia de fazer uma casinha ali, colocar as esculturas ali para decorar esse espaço do teu quintal? Essas esculturas foram uma doação de uma amiga nossa, que ela tinha no jardim há muito tempo e ela não conseguia cuidar direito deles, estava se acabando a pintura, esse tipo de coisa, sabe? Daí ela falou: eu vou dar para vocês, porque eu sei que vocês vão dar uma destinação certa para eles, né? A gente só separou os gnomos da Branca de Neve.
E aí vocês pintaram, né? Isso, Espalharam, mas teve a ideia de fazer a portinha ali da casinha deles. portas de fábrica. Como é que foi isso? Exatamente. É porque é um costume em outros países também, eles fazem esse tipo de portinha para, tipo, entrar um bom espírito na casa, tipo, para proteger o jardim, tem toda essa coisa, sabe? Lá eles oferentam, vamos dizer, deixar uma bala, um doce, vamos dizer, uma moeda, alguma coisa com um pensamento bom. Mas nessa pegada a gente pensou, nossa, por que não fazer aqui também, né? Diana, esse rapaz é um MacGyver, não é não? É, aham. Quando ele me fala que ele vai fazer as coisas, eu digo, vai lá e faça. Porque eu não consigo acompanhar o raciocínio dele, né? Então, teve uma época que eu pensava, será? Será que vai sair isso? Será que vai dar certo? Hoje em dia eu só digo para ele, vai e faça. Muito legal, muito legal. E nesse mesmo sentido, vocês criaram no espaço do terreno um ponto de ligação com os extraterrestres, é isso? Exatamente. Isso. Como é que foi isso? Bom, primeiro tem a ideia e depois tem a execução, porque quem olha aí as imagens percebe que tem lá o ET e tem a nave do ET. Como é que foi viabilizar isso? Assim, a gente tinha visto uma ideia na internet sobre um ponto de abdução. Daí nós pensamos, nossa, que massa, cara, nós temos que fazer um troço desse. Daí a gente pegou e tinha uma placa ali, a gente pegou e fez o ponto de abdução. Só que daí a gente não tinha o extraterrestre e não tinha na área. Então, nossa, nós temos que fazer um ET. Daí a gente pegou a madeira e serrou e fizemos um ET. E a gente viu que tinha muita aceitação das pessoas que passavam no estrada, tipo, meu, que coisa mais maluca. Daí apareceu um anúncio de um ET de concreto e a gente pensou, não pensou duas vezes. A gente pegou e foi atrás e compramos ele. Daí nós pensamos, nossa, mas ainda assim, ainda vê na internet o ET e o ponto de abdução. Nós pensamos, não, mas tem que ter uma nave. Aí surgiu a ideia doida de procurar uma não, duas antenas parabólicas, só que elas são diferentes, né? Porque elas são de fibra. E até a primeira foi uma doação de uma cliente amiga nossa. Só que daí nós ficamos na procura. Nossa, onde é que nós vamos achar? Porque isso é difícil mesmo, né? E num passeio de final de semana, a gente viu atrás de uma empresa, uma dessas em pé. Isso, inclusive, foi num domingo. E o dono da empresa estava trabalhando, fazendo uma hora extra. E daí a gente questionou ele. Ele, meu, cara, é um favor que vocês me fazem levar isso embora, que ninguém pega para reciclagem, por ser fibra de vidro e coisa. A Olha gente, que não, a gente incrível. faz esse favor para você. E aí que surgiu a ideia da nave. Nossa, Deu certo. sensacional. Então a nave, ela é formada por duas antenas parabólicas, é isso? Isso. Isso. Que legal, olha, ficou Os, maravilhoso, ficou uma coisa assim, os fora pontinhos de série. vermelhos, os pontinhos vermelhos são bolinhas de Pokémon do nosso filho, que a gente reutilizou. Que legal, E em que cima tem legal. uma tampa de lixeiro também que foi doado. Para virar Nossa, essa cúpula, no caso. ficou lindo, ficou muito legal mesmo. Obrigado. E nesse mesmo sentido que vocês construíram o robô, que tem lá no espaço Exatamente. do terreno também, que é um robô enorme, né? Qual a altura dele? Ele tem 3,5 metros. 3,5 metros de altura. Todo ele Isso. feito com peças recicladas, que vocês foram pegando Exatamente. e montando. É que a gente vai ganhando muita coisa e no final tem coisa que, eu vou guardar isso aqui porque um dia eu vou usar. Só que acaba que a gente não usa. Eu pensei, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa para incorporar. E eu não posso esquecer de maneira nenhuma dessa casa na árvore que vocês fizeram, que, quer dizer, fizeram, ainda estão fazendo, né? Estão finalizando. Mas Sim, ela está incrível, porque muita gente fala de obrigado. casa na árvore, mas nem sempre é uma casa na árvore. Nessa de vocês é mesmo uma casa na árvore, né? E não é casinha, é casona. Isso. Surgiu de um dia, nós estávamos fazendo um piquenique bem embaixo, onde agora é a casa na árvore. Nós estávamos fazendo um piquenique e eu pensei, nossa, que lugar maravilhoso para fazer um deck ou alguma coisa para a gente ficar, né?
Só que daí nós pensamos uma pegada de casa na árvore, vamos fazer uma casa na árvore. Só que daí, machuca a árvore, ou a árvore trabalha, ou pode cair algum galho. Daí nós temos uma ideia de fazer a casa nas árvores, porque ela pode pegar a fruta de um pé de goiabeira, ou na outra janela pode ir lá pegar uma carambola. Eu achei que ficou bem interessante e não tão agressivo para a própria árvore, propriamente, né? E como é que ela está estruturada? Como é que ela está suportada, Anthony? A gente fez os pilares, eles estão enterrados a mais ou menos 1 metro cada um, e mais uma estrutura de concreto ao redor, para ficar bem firme. Ou seja, ela está sustentada no chão, né, pelos pilares, mas está integrada às árvores. Exatamente. É a sensação de uma casa na árvore, só que sem prender nas árvores. E as madeiras, como você já falou, é tudo madeira reciclada. Os pilares, eles são de madeira tratada, porque isso é uma coisa que daria muito trabalho de repor mais além, né? Mas o restante, o assoalho dela é tudo madeira de pallet, e as paredes também é tudo madeira que veio de doação. E ela tem um tamanho legal, né, Anthony? Quanto é, mais ou menos? Ela dá 3 metros por quase 3 também, assim. Tem a parte da varanda dela ali, né? Que a gente conta também. E com uma altura que dá para adulto entrar numa boa. Sim, é para criança pequena e criança grande brincar lá também. E nessa mesma pegada de criança grande e criança pequena que você fez essa pista de carrinho Hot Wheels, tipo Hot Wheels, né? Como é que foi essa Exato. ideia? Isso nós vimos na internet, algumas imagens, mas, nossa, a gente pirou na hora, porque tu vai comprar uma piscina, uma coisa assim, é uma fortuna. Eu pensei, nossa, eu vou comprar 1,5 metro de pó de brita e um saco de cimento e eu vou fazer uma coisa doida. E o nosso filho ajudando já no preparo de cimento, espalhando e demarcando a pista, isso aí. Já ganhamos a experiência com ele só ali. Depois a gente montou a pista e tudo, e deu tudo certo. As crianças adoram. Eles devem amar isso, porque é muito diferente. Eu fico imaginando eles comentarem isso na escola, por exemplo, para os amigos. Isso deve chamar uma atenção. Nós, ano passado, a gente recebeu a turminha do nosso filho, né? Eles vieram conhecer. E os pais chamaram a gente depois, né? Que eles chegaram em casa, sim, impressionados, né? De fato, que eles adoraram e eles pediram para voltar outras vezes. Muito legal, muito legal. E tem tanta coisa ainda para a gente falar sobre o que a Diana e o Anthony fazem no imóvel, que a gente vai fazer uma pausazinha aqui e voltamos na semana que vem com a parte interna da casa deles, para vocês verem tudo que eles criaram de interessante nesse espaço. Você não perde por esperar. A semana que vem a gente continua. Até lá!